Olá, gente. Quero falar sobre algo que eu refleti a partir de uma experiência que eu tive hoje. Faz algum tempo que eu comecei a fazer teatro, participei de algumas montagens amadoras, nenhuma de nível profissional. Ontem, eu, ontem ou antes de ontem, eu tive a notícia que foi aprovada na banca do SATED para poder ter o DRT, o que me deixou muito feliz. Bem, antes mesmo dessa aprovação, esse ano eu falei comigo mesma que eu iria tentar essa nova faceta, ou talvez vislumbrar aí uma possível carreira no caminho da arte, especificamente no teatro. Eu comecei a fazer, me inscrever em vários e vários formulários para casting, casting universitário. Eu vislumbrei que isso poderia ser uma experiência para mim, e que eu poderia aprender, e que eu poderia dar entrada nesse mundo do audiovisual, que eu nunca tive contato, além dos filmes que eu assisto, mas sou eu como espectadora, e não como atriz ou figurante. Então, no curso que eu fiz, não tinha nada voltado para o audiovisual. É tudo voltado para o teatro. Mas eu decidi me arriscar, até porque é algo que eu quero bastante. Desses castings que eu me inscrevi, de universitários, eu tive 3 que retornaram a minha inscrição, mandaram os textos, e os 3 se deram assim de forma diferente. O primeiro casting que eu fiz, eu fui até a universidade, em Curitiba. Eles não haviam me dado texto, só haviam mandado um vídeo explicando como mais ou menos seria a cena e qual era a sinopse. Chegando lá, eles me contextualizaram melhor referente o que seria o curta, o que eles esperavam do personagem e que o teste seria 2 cenas de improviso. Bem, fiz as cenas de improviso com o que eu sabia, da forma que eu podia. Saí de lá, achei até que tinha sido ok. O segundo casting era para eu gravar uma self-tape. Ou seja, eles me mandaram um texto, eu tinha que decorar esse texto, compor uma cena e gravar essa cena e enviar para eles. Fiz isso, enviei. E recentemente eu tive o retorno que não fui selecionada por questão de perfil, que não era o que eles estavam procurando. O primeiro não deram retorno, mas muito possivelmente eu não passei também, tendo em vista a decorrência do prazo e que eles começariam a fazer as gravações já no final de maio, já estamos no final de maio. Então, parto do pressuposto que não passei. E hoje eu fui fazer um outro casting. Me mandaram um texto, o casting foi hoje, dia 28, me mandaram um texto dia 26. Então, teve ali esse período para poder decorar, para poder compor a cena, sem entender muito bem sobre o que era, só com o pequeno texto ali que eles me mandaram. Eu tirei o dia de hoje, dia do teste mesmo, para conseguir decorar, porque foi o tempo que eu consegui para poder fazer isso. Então, passei o dia decorando, internalizando esse texto, pensando como que eu iria elaborar essa cena, como que eu faria essa cena, e lidando com o fato de que, mais uma vez, eu não tenho experiência zero com cinema, com audiovisual, porque a atuação do audiovisual é uma linguagem um pouco diferente do que é o teatro. No teatro a gente tem muita expressão, a gente tem muito corpo, tem mãos, a gente tudo de uma forma dirigida, mas é tudo muito grande, a voz muito grande, o olho muito grande, para que todos que estejam no teatro possam enxergar a mensagem que você está passando. E no audiovisual não. Até porque a câmera capta tudo. Com um olhar você pode dizer tudo. Mas aí me entra no conflito que eu penso, tá ok, não é como o teatro. No teatro é o que eu tenho, a minha pouca experiência que eu tenho é no teatro. Como que eu vou fazer para transpor isso para o audiovisual? Como que eu faço a minha mão? Como que eu faço o meu olho? Como que eu faço o meu rosto? Para onde eu tenho que olhar? Que tonalidade que eu tenho que falar? Então, tudo isso vem na mente. Essa falta de experiência e até de um pouco de conhecimento dessa área. Por mais que, como eu dei entrada agora nessa jornada, eu estou buscando os materiais que tem disponíveis. Eu estou lendo, eu estou vendo vídeos de atores, de pessoas que já passaram por isso, ou dão dicas, ou ensinam, né, na internet, no YouTube. Vejo vídeos de outras pessoas, self-tapes de outras pessoas, assisto filmes para tentar aprender algo que eu não tive, assim, de ensinamento, porque justamente eu não fiz curso de audiovisual, eu fiz de teatro. Tenho essa percepção que eu vou ter que fazer um curso específico para isso, para ter as técnicas necessárias e conseguir desenrolar quando tiver qualquer tipo de casting. Aí hoje,
O casting de hoje foi no auditório de uma faculdade, era para alunos que estão fazendo um TCC, e nesse TCC eles vão gravar como se fosse um curta, mas é uma faculdade de publicidade e propaganda, então eles têm que vincular aquilo a alguma marca. Eles vincularam uma marca de bebidas, de café. E ali tive essa primeira experiência, porque eu cheguei lá, eu ficava no palco, eles embaixo numa bancada, e tinha uma câmera de frente, né, eu centralizada no palco, e duas luzes, assim, muito forte, né. Então, algo que me pareceu que se aproxima um pouco mais do que seria algo profissional, digamos assim. Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, como que eu vou fazer para deslocar nesse palco? O que eu tenho que fazer? Qual que é a altura do palco que eu posso ir? No chão tinha uma marca, eu tinha que tentar isso, tinha uma cadeira. Então eu tinha que trazer o corpo ali, tinha que trazer a memória, o diálogo que eu fiquei decorando o dia inteiro e fazer só naquele momento. Quem estava avaliando passou mais ou menos o que queriam, do que seria o curta, e aí eu subi no palco ali para fazer a câmera, a bancada, a luz e eu. E eu tentando não esquecer do texto que eu havia decorado há poucas horas. Fiz a primeira passagem, o primeiro teste, escrevi uma mulher sedutora. Aí até antes de ir pro teste, eu falei, como que eu vou vestida? Porque nem isso eu também sei como que se deve ir vestida para um teste. Eu pensei, eu vou tentar trazer essa mulher, que é quase uma femme fatale ali que eles queriam. Mesmo que de forma discreta, mas na minha roupa. Eu falei, vou de forma neutra na roupa, vou de preto, mas vou de uma gola mais alta. Mas eu pensei, a maquiagem? Eu vou fazer um olho mais expressivo. Então eu fiz um gatinho ali, marquei embaixo da linha d'água aqui com esfumado marrom para dar uma expressividade no rosto. E eu falei, um batom vermelho cairia bem ali e me ajudaria a incorporar aí essa personagem. E eu ficava, vou ou não vou de batom vermelho? Pode ou não pode usar batom vermelho ou uma maquiagem? Falei, quer saber? Eu já não tenho muita coisa mesmo. Tô indo lá pra ter essa experiência, eu vou como acho que tenho que ir. Pois fiz o gatinho e fiz o batom vermelho. Porque na minha cabeça traria esse personagem pro meu corpo. Então eu fiz ali o teste, aí passei uma vez. Aí eu percebi que a bancada não ficou muito animada. Falei, poxa, acho que não é isso que eles queriam. Aí, quando eu terminei a cena, quem tava fazendo, guiando ali a outra voz, que era uma cena um homem e uma mulher, disse assim, você quer gravar de novo? Quer tentar agora sentada? Você pode se movimentar, tá bom? Aí quando ele falou assim, puxa vida, eles não gostaram e não é isso que eles estão esperando. E outra, meu corpo acho que ficou muito estático. Como eu disse, sou do teatro. No teatro é tudo demais. E aí eu falei, audiovisual, não vou me movimentar muito. E nisso, foi de 8 a 80, né? O corpo ficou totalmente estático. Aí eu falei, não, tudo bem, eu faço de novo, vou fazer sentada. Aí dei de novo a cena, fiz sentada. Em uma parte eu até levantei, me movimentei. Tava com o papel, né, em mãos, que eu tentei fazer de memória, mas tinha horas, puxa, eu esquecia e olhava o papel que eles mesmos haviam me dado. Mas quando eu terminei, eu olhei para a bancada, vi novamente que não estavam empolgados, ou na minha percepção, não, talvez também não era o que eles queriam. Fiz mais um teste, só que daí é para outra personagem, daí já é uma personagem que, segundo eles, devia estar cansada, né, das demandas da empresa, e tem uma conversa, um diálogo com o chefe, mas totalmente exausta. Gente, é uma personagem totalmente diferente da outra. Eu simplesmente fiz o que deu. Eu nem sei se eu consegui fazer essa diferenciação, né, de tons de personagem, de corpo, só fiz. Aí terminei novamente de fazer essa primeira take, eles novamente, pra esse segundo papel que eu tava testando. Eles, você quer tentar de novo? Você pode se movimentar, tá bom? Pode andar se você quiser. Vamos de novo? Eu falei, de novo, não gostaram. não ficou legal. E aí eu fiz de novo, fui embora, olhei a expressão, vi novamente que não estavam nada empolgados. Não sei se essa palavra é correta se usar, mas que não, sabe, acho que não deu feelings, não casou com o que eles queriam. Eles falaram, olha, em 2 semanas a gente entra em contato, se você tiver dúvida durante esse processo, você pode nos mandar mensagem. Bom, fui embora dali com a seguinte reflexão, eu falei, nossa, eu dediquei algumas horas, um dia ali inteiro para tentar decorar esse texto, gastei mais alguma hora ali me arrumando, pensando como eu faria, maquiando, me desloquei até lá, né, gasto com transporte e tudo mais, o tempo também, que é algo que tem que entrar nessa conta, né, e na hora de fazer, foi tão rápido, eu gastei mais tempo decorando, me arrumando, do que propriamente fazendo o teste. Se deu 10 minutos, se deu 9 minutos, foi muito, acho que deu até menos o tempo que eu fiquei ali, porque eu entrei e já saí. Aí eu falei, não fui bem, não deu, não consegui mostrar talvez o potencial que eu tinha, não consegui alcançar o que talvez eles esperavam de mim.
mesmo tendo todo esse processo anterior, todo esse trabalhão. Eu falei, nossa, e já ligando com as outras experiências que eu tive antes, né, desses outros castings, e não só de atuar, mas recentemente eu participei de um concurso de dança do ventre, com um trio que eu faço parte, e isso a gente vinha conversando desde o ano passado, desde o começo do ano, ensaiando, por mais que foi desde o começo do ano ali tendo as conversas, efetivamente não foram tantos dias de ensaios, mas tem os ensaios fora que você faz em casa, toda a sua energia fica focada naquilo, sua cabeça fica naquilo. E aí, quando a gente chegou lá pra dançar, eu quase derrubei a espada da minha cabeça, errei tempos, fiquei um pouco insegura. Resumindo, não foi legal. Algo que a gente se preparou, gastou pra estar ali, acabamos pegando uma posição bem baixa, assim, no ranking dos que estavam competindo praticamente, ficamos quase em último, de algo que a gente se dedicou. Mas naquele 1 minuto, 2 minutos que era dança, não, no caso, eu errei muito na coreografia, não entreguei aquilo que eu ensaiei e que era para ser entregue. Aí, ligando isso, exatamente com esse fato, a gente faz, se dedica, ensaia várias horas, vários tempos, várias logísticas, para chegar no momento que você está se preparando, que às vezes, com uma dança, não dura nem 3 minutos, e no caso dos castings, acho que não demorou nem 10 minutos, para chegar lá ou errar, ou não fazer o que você sabe que tem o potencial para fazer, ou pra não fazer certo, não ficar legal. E isso é uma coisa que pega muito, porque como eu tô entrando agora nesse mundo da arte, do teatro, da dança, de competição, é algo que eu vou ter que ir trabalhando com a minha mente, de entender, ok, tem que fazer, tem que fazer. Se você não faz, você nunca vai ter algum tipo de aprovação, ou passar em algum teste, ou ganhar em algum concurso. Mas é mais sobre o não, sobre o não conseguir, sobre o não dar certo, do que sobre um sim que eventualmente algum dia possa vir, derivado ali do seu trabalho, do seu esforço, ou do que quem está avaliando espera ou quer. Isso é um pouco louco e que tem que trabalhar. Você pensa, poxa, eu dediquei tempo, dediquei dinheiro, dediquei estudo, para em 2 minutos, não, ó, ou em menos de 10 minutos você sentir, não. E ali daqui 2 semanas, se retornarem, falarem, olha, agradecemos, mas não é o perfil que estamos procurando. Obrigada. Que coisa, né? E é sempre isso, é sempre o teste, é sempre um outro te avaliando, é sempre um outro que vai possivelmente trazer essa oportunidade de você trabalhar com o que você tem, mostrar o que você tem. E às vezes não vai, não quer, ou não era o que esperavam, não tá bom ainda. Mas é engraçado. Bom, pra mim, o que fica disso é, sobre a escolha do outro, eu não tenho muito o que fazer, porque cada um sabe do que espera, o que está procurando, quais são os gostos pessoais, ou até preferências técnicas. Mas acabando minha memória no celular, e aí cortou o vídeo. Eu vou continuar daqui. O que eu tirei dessa situação é, naquilo que depender de mim, do meu estudo, das minhas pesquisas, da minha observação do meu corpo, né, tipo, corpo em cena, o corpo que dança, eu vou fazer. Como eu disse, eu vim do teatro. Não sei como funciona a técnica do audiovisual, mas eu não tô nem aí. Eu vou pesquisar o que tiver que pesquisar. Já no que eu já tenho acesso, né? Seja no YouTube, Instagram, TikTok, sempre tem pessoas ensinando, professores, ou até mesmo atores, né, dando dicas. Então eu tô sempre lá, tô sempre curtindo, tô sempre vendo, tô sempre tentando aprender. Recentemente fui na biblioteca, peguei 2 livros sobre atuação, uma do Brecht, o outro, acho que é um autor japonês, se eu não me engano, porque eu vi alguém indicando, e eu falei, vamos lá, o que eu tenho para aprender aqui? O que eu tenho que desaprender? Como que eu posso chegar ok, a decisão do outro eu não tenho controle sobre a estética que ele quer, sobre a técnica que ele quer, o que exatamente ele espera. Mas eu tenho sobre mim, sobre o que eu tenho de potencial. Então, como que eu posso fazer para que, na hora que eu chegar lá testar, eu dar tudo que eu tiver, o máximo que eu tiver naquele momento? O que eu tenho que fazer para zerar esse quesito aqui, até aqui a sua parte? Até aqui é com você, Aline. Até aqui, isso aqui é teu estudo. Até aqui é você pesquisando como que funciona essa outra área, no caso aqui o audiovisual. Eu vou fazer. Eu vou fazer.
do que depender de mim, da minha cabeça. E continuar tentando, e realmente entender que é um processo, é mais não do que sim, mas uma hora de tanto dar a carinha a tapa, uma hora de tanto tentar, alguma pedra aí amolece, algo vem. Quando? Já não sei. O objetivo é continuar, tentando, 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 e me aperfeiçoando no que eu puder. Pesquisando, conversando com colegas do meio, e indo. Pois se foi isso que eu estabeleci de meta esse ano, pois é assim que eu vou fazer. Quando isso começar a dar frutos, ou virar algo efetivamente concreto, ou realmente uma carreira, não sei. Mas o foco é esse. O foco é esse. E é isso. Continuar aprendendo, buscando, 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 estudando meus atores preferidos, ou até aqueles que eu não gosto, e entender como que ele faz, como ele fez para chegar naquilo. Como que eu posso fazer? Para quem sabe algum dia alguém me aprovar no teste, ou quem sabe lá na frente eu mesmo começar a produzir minhas próprias coisas. Se inscrever em edital, se tiver que aprender, eu vou aprender. Se tiver, tem que aprender, né? Como se inscrever em edital, como participar desses meios que tem como, né? Buscar aí um financiamento dos próprios projetos, escrever os próprios projetos. Pois estaremos aí. Eu só quero aprender. E eu só preciso de uma oportunidade. E eu sei que para quando surgir essa oportunidade eu tenho que estar pronta. Então, vou trocar a roda da carroça com ela andando mesmo. Para que quando chegar, eu esteja ali. No momento certo, na hora certa. E com a técnica certa, né? Aprender a atuar direito. Mas isso a gente vai aprendendo com a vida. Valeu, pessoal, por ouvir esse pequeno desfecho de pensamentos que eu só queria dividir ou só deixar registrado, pode ser que ninguém veja isso. Mas talvez quando eu olhar para trás, eu vou lembrar desse dia. E talvez nem pense mais assim, e talvez depois que eu poste esse vídeo, já ache tudo errado que eu falei e já esteja contra o pensamento. Mas é bom registrar. Até mais.